Gente, boa noite. Hoje a super live é sobre advocacia na região centro-oeste do Brasil. Contaremos hoje com 4 profissionais de várias regiões da região centro-oeste e iniciaremos o bloco às 19 horas agora com Érica Pascoal e Tatiane da Mata. Elas que são 2 profissionais maravilhosas da região centro-oeste e que vão falar um pouquinho sobre a área de atuação e o mercado justamente na área da Centro-Oeste. Então, vou apresentar um pouquinho aqui sobre a Érica primeiro. Érica Pascoal é advogada formada há 20 anos e há 14 trabalhando com negociação. Vocês devem imaginar o porquê que eu chamei a Érica aqui, né? Justamente porque ela traz aqui, levando a bandeirinha da advocacia ter sentido com a negociação, a advocacia extrajudicial. Atualmente, ela é diretora comercial do Clube de Negociadores, que é uma startup de educação voltada ao desenvolvimento de habilidades fundamentais dos negociadores. E também a Tatiane, que é minha colega da área de atuação, ela é advogada imobiliarista, presidente da comissão da advocacia jovem da OAB Goiás, sócia de um escritório Arthur Rios Advogados, vice-coordenadora do Núcleo de Direito Imobiliário IEAD. Então, começaremos com essa super dupla aqui para saber um pouco mais. E aí, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Ai, que maravilhosos. Queria primeiramente agradecer a disponibilidade de vocês duas por terem topado participar aqui do projeto da Advocacia pelo Brasil e pela divulgação, enfim, por estar aqui falando um pouquinho sobre vocês, né? A gente sabe que, nossa, a agenda da advocacia é uma loucura, os prazos já voltam semana que vem, então eu entendo muito bem como funciona o contencioso para quem ainda atua mais no contencioso. Então, de início, eu queria justamente passar uma pergunta para vocês se apresentarem, para as pessoas que estão aqui conhecerem o trabalho de vocês. Então, primeiramente, eu queria entender como e por que vocês escolheram a área de atuação que vocês fazem hoje. A Érica, basicamente, atua bem mais na área de negociação, é uma advogada, diretora comercial. Eu achei isso bem bacana, porque ela atua na parte de vendas, mais ou menos, assim, que acho que é um setor importante dentro da advocacia. E a Tatiane é imobiliarista. Eu queria entender um pouquinho sobre isso e já perguntar quem vai querer iniciar essa rodada. Se quiser, já posso falar aqui, puxar a conversa, puxar o fio da conversa. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Cássia, pelo convite. É um projeto muito bacana a gente poder falar com advogados de todas as regiões do Brasil. Então, parabéns pelo projeto e muito obrigado pelo convite, tá? Eu estou falando em nome dos advogados aí do Centro-Oeste, especialmente de Brasília, porque o Clube de Negociadores está sediado em Brasília. Então, por isso que eu fui convidada, apesar de não estar localizada aí, eu estou no interior de São Paulo, mas falo em nome dos advogados aí de Brasília por causa da minha empresa, tá? Sou diretora comercial do Clube de Negociadores hoje, mas como vocês, iniciei na advocacia, sou formada há 20 anos e eu iniciei dentro de um escritório que trabalhava para bancos. Então eu iniciei a minha carreira jurídica trabalhando em escritórios, num escritório que trabalhava para bancos, e eu comecei a entender um pouco mais dessa área do direito bancário, como que funcionavam a estrutura do jurídico interno desses bancos, como que eles se organizavam, e aí eu comecei a perceber que a judicialização dentro desses escritórios que trabalha com advocacia de massa, ela é muito grande, né? É muito importante e não deixa de ser, tá? Só que aí eu comecei a perceber que a área da negociação ela era deixada de lado e ela era muitas vezes um caminho de fácil acesso para a gente eliminar demandas. Isso foi crescendo dentro de mim, porque desde a faculdade eu busco meios de diminuir a judicialização e achar soluções alternativas para os conflitos, e isso sempre me incomodou um pouco, né? Por que é que a gente tem que depender sempre do judiciário? Então, eu iniciei dentro de um escritório de advocacia que trabalhava com bancos. Isso cresceu dentro de mim, essa vontade de achar meios alternativos para judicialização. E eu encontrei o Clube de Negociadores, que tinha como cerne exatamente negociar para
buscar meios alternativos de solução de conflitos, desenvolvendo habilidades desses negociadores para que a gente pudesse fazer isso com sucesso, com efetividade. E eu me apaixonei, e aí fui a aluna da primeira turma do Clube de Negociadores, e eu me apaixonei tanto que eu virei sócia do escritório e da empresa e depois diretora comercial. Então é com muita honra que estou aqui representando o Clube de Negociadores que está sediado aí em Brasília. Tatiane? Olá, boa noite a todos que estão presentes aí na live, que assistirão posteriormente, né? Eu me chamo Tatiane, estou presidente da Advocacia Jovem, ao contrário da outra doutora. Eu tenho 3 anos de advocacia, então estou jovem aí no mercado. Para ser muito honesta, eu não vou dar uma resposta muito glamourosa, assim. Eu acredito muito que muitas áreas, não é que você quem escolhe as áreas, muitas vezes as áreas te escolhem. Então, surgiu para mim a oportunidade de entrar no escritório que eu estou atualmente, que tem ênfase, né, total atuação em direito imobiliário, e gostei muito mesmo da matéria. Tive a oportunidade de pegar outras áreas, por exemplo, família, dei uma pincelada em criminal, mas vi que não era aquilo que eu gostava. Eu gosto muito do direito imobiliário porque eu acho objetivo. Principalmente pelo fato de eu trabalhar com empresas, é bem objetivo. Você conversa com a empresa, não tem aquele contato todo que precisa ter, por exemplo, quando você tem com o direito das famílias, que você precisa fazer, além do contato com o cliente, ter todo um trabalho psicológico também, de atendimento e tudo mais. Então, devido a essa objetividade, né, do direito imobiliário, eu me apaixonei e faço aí, tento cada vez mais me especializar dentro da área. Sabemos hoje que o direito imobiliário, ele é enorme, né? Tem várias áreas para todos que quiserem. Então, eu acho que falaremos posteriormente, né? Mas falando um pouco sobre como parei no direito imobiliário, forma, né? Entrei no escritório e não quis mais. O Gustavo, um colega meu aqui de Goiás, família é maravilhoso. Mas é isso. Acho que cada um tem um perfil de advocacia e a gente precisa procurar qual que é melhor, se adequa ali. Então, eu particularmente gosto muito da área de atuação e acho que vem crescendo cada vez mais no mercado, em Goiás e em tantos outros estados. Eu acho interessante, para eu trazer um comentário aqui sobre a atuação de vocês duas, porque o interessante é que eu junto a área de atuação das duas. Então, acho que a rodada da divisão dos horários ficou ótima por conta disso. Então, trazendo um panorama geral, como que eu cheguei no imobiliário judicial, eu, desde a faculdade, assim como a Érica, tinha essa inquietação sobre será que tudo tem que ir para o judiciário? Por que o judiciário? Então, quando eu vi que existia outros caminhos, que tinha como eu traçar minha estratégia, sem precisar necessariamente do judiciário, e eu que eu não conhecia aquilo, nunca tinha ouvido falar, eu fiquei a doida, curiosa para pesquisar sobre aquilo. Então, eu comecei por mediação, obviamente, porque foi uma coincidência na época que teve esse início da mediação aqui de um grupo jovem no Rio de Janeiro, que é o CJM. Comecei ali como membro, a famosa zerinho, sem entender nada de mediação, negociação, nem nada. Na época, eu ainda estava estagiando em um órgão público, ia começar depois de estagiar em escritórios de contencioso. E foi quando eu comecei a perceber, caramba, não sei se contencioso é minha vibe, porque eu tinha me progredido mais na área do judicial. Então, estava na negociação, me formei mediadora, eu comecei, caramba, não faz sentido eu acreditar no caminho do extrajudicial e trabalhar no contencioso. 100%, né? Porque a gente sabe que em alguns momentos precisa até pela estratégia de negociação em determinadas situações. E foi aí que comecei a fazer minha transição. Então, como eu já estava no caminho de imobiliário contencioso, eu fui mais para o extrajudicial e segui no extrajudicial imobiliário. Então, acho que é algo bacana que vocês comentaram aqui de, caramba, eu descobri essa sementinha e corri atrás da Érica. E a Tati de comentar, olha, o imobiliário me escolheu, eu percebi essa área aqui e cada um tem o seu perfil, que é bem isso mesmo. Então, acho que é bacana a gente entender isso.
e as pessoas que estão ouvindo compreender. E a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente sobre o mercado de atuação do Estado, onde vocês atuam profissionalmente. A Érica é a empresa e a Tati o escritório dela. Eu queria entender como que vocês percebem o mercado. Quais são as demandas que vocês mais veem que acontecem, seja no imobiliário, seja no industrial, ou seja, outros tipos de demandas que aparecem às vezes, né, que a gente sabe, que os colegas acabam procurando a gente. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês acham que está em alta assim, na área de atuação, no espaço regional de vocês? Eu vou seguir a ordem, né? Então, como eu iniciei, já vou puxar a resposta dessa pergunta, tá, Cássia? Cássia, qual que é o ponto de vista que eu quero colocar? Primeiro, como a empresa, né? Então, como diretora comercial do Clube de Negociadores, o que eu tenho percebido de alunos que buscam, advogados, que buscam o Clube de Negociadores para se aperfeiçoar? No que eles estão querendo se aperfeiçoar para poder suprir as necessidades do mercado, né? Então, hoje o que a gente vê dentro do Clube de Negociadores são muitos advogados, inclusive mediadores, que vêm para o Clube de Negociadores buscando o desenvolvimento de soft skills que não nos são ensinados na faculdade, nem em nenhum curso superior. Então, o desenvolvimento de soft skills, que são as habilidades que a gente desenvolve dentro do Clube de Negociadores, elas não são ensinadas na graduação. Então, a gente tem visto uma gama de advogados que buscam o Clube de Negociadores para desenvolver essas habilidades e conseguir suprir as suas necessidades dentro do seu ramo de atuação. E aí nós temos os mais diversos, tá? Então, dentro do Clube de Negociadores, nós temos advogados trabalhistas, nós temos tributaristas, nós temos, inclusive, criminalistas. E aí, fala, Érica, mas como que a negociação vai entrar dentro de um processo criminal, por exemplo? Nós temos negociações que nós temos que fazer com a família, muitas vezes, do preso, ou com a família da vítima, tem indenizações envolvidas. Então, nós não estamos só falando do processo, e aí quando a gente fala em processo, a gente tem que entender o processo jurídico mesmo, né? A gente não está falando, a gente está falando do processo global de atendimento desse cliente. Então, o advogado, ele tem que sim que ter algumas habilidades desenvolvidas para suprir o seu atuar. E isso a gente não aprende na faculdade. Agora, no meu ramo de atuação, hoje eu trabalho como advogada na área empresarial, né? Eu trabalho também com negociações de dívidas e eu trabalho dentro de empresas voltados para a negociação de dívidas dessas empresas. E aí, o que eu vejo dentro da minha área de atuação e no meu círculo, né, de clientes, de pessoas com quem eu trabalho no judiciário, é que a negociação, ela está atingindo patamares que a gente não tinha antes, né? A gente consegue ver a negociação aplicada a alguns ramos do direito que não eram aplicados anteriormente. O direito bancário, por exemplo, que é de onde eu venho, como eu mencionei para vocês, a gente tinha muito pouca negociação com bancos. Era aquilo e pronto, né? Não tinha muita discussão sobre valores, sobre contratos, sobre cláusulas contratuais. E hoje está havendo uma tendência de modificação. Com isso, a gente precisa de profissionais capacitados. Então, o que eu tenho visto de crescente demanda é uma evolução dos processos empresariais, dos processos da área comercial, dos processos de todas as áreas do direito que estão demandando de profissionais com habilidades mais desenvolvidas para a área de negociação. Então, hoje nós conseguimos falar, por exemplo, que o advogado ele precisa ter linguagem colaborativa, escuta ativa para atender o seu próprio cliente. Ele precisa aprender a arte de fazer perguntas, que é uma outra soft skill muito importante para o advogado e que não é ensinada durante a graduação. E se a gente não souber fazer perguntas, como que a gente
gente vai chegar, primeiro, qual é o interesse da outra parte, como se aquilo que está sendo falado é verídico ou não. Então, algumas habilidades não nos foram passadas durante a graduação, fazem muita falta para esses advogados e está sendo um diferencial para quem consegue se desenvolver nessa área. E essa é uma demanda do mercado muito grande. A gente precisa de profissionais cada vez mais capacitados, inclusive para entender as novas demandas que estão surgindo, preparados para negociar contratos de alta complexidade, contratos que mesclam várias áreas do direito. Então, eu preciso de advogados que estejam capacitados com essas habilidades para esse mercado que está exigindo agora, no momento. E Tati, e aí, você? Como que funciona o imobiliário em Goiás? Gostei muito da fala da doutora Érica, né? Porque vira e mexe, eu sempre falo lá na faculdade jovem que a faculdade ensina pouco, né? As habilidades. E hoje o advogado, ele precisa entregar muito além de conhecimento técnico. Ele precisa negociar com os clientes, fazer um bom atendimento, até para fidelizá-lo, né? Ele precisa de uma boa redação, um bom português jurídico. Então, venho trabalhado muito isso dentro da comissão, porque é necessário, é o que se espera além do advogado, né? Afinal, eu hoje mais cedo estava escutando um podcast e eu vi lá que somos o terceiro país com mais advogados. E temos mais de 1 milhão de advogados. O mercado, ele realmente está muito competitivo. E qual é o seu diferencial ali, né? Então, essas chamadas soft skills são essenciais hoje para o currículo do advogado. Mas voltando à questão do direito imobiliário em Goiás, é que o agrário sempre muito forte, né? Como sabemos, direito agrário, mas o escritório em si trabalha bastante com pessoas jurídicas, incorporadores, construtores, também trabalha bastante com direito registral. Foi até onde eu escolhi fazer uma especialização nessa matéria, porque eu vejo bastante crescente, principalmente na parte extrajudicial, né? Tem se usado mais a parte extrajudicial nos cartórios e a maioria precisa, né, da atuação de um advogado para auxiliá-lo e tudo mais. Então, estou me especializando nessa matéria, achei que seria um diferencial, né, para o meu currículo. E enfim, o que eu falei para vocês é que tem várias vertentes dentro do direito imobiliário e eu acredito que não falta mercado. Dentro desses institutos tem locação, incorporação, e cada vez vai ramificando e aprofundando mais em matérias específicas. E quanto mais você se especializa e se torna experiente naquele determinado assunto muito específico, você começa a poder cobrar mais caro até no mercado de trabalho, né? Porque você entrega algo diferente, você sabe resolver o problema do seu cliente. O advogado, ele precisa entender o negócio jurídico do cliente, entender a cabeça do empresário, eu acredito muito nisso, porque o que o empresário quer saber é quanto que ele vai economizar, que ele precisa fazer para economizar. Então, você tem que dar todo um parecer jurídico para ele ser o mais econômico e fazer uma boa estrutura, um bom empreendimento, enfim, e acompanhá-lo em todo o processo, inclusive no judicial. Enfim, então, eu acredito muito que tenha várias áreas de atuação, inclusive em todo o país, né, dentro do direito imobiliário. Em alguns estados eu vejo que o direito imobiliário é tímido, mas que vem crescendo cada vez mais nesses estados. Aqui em Goiás, temos grandes escritórios da área, inclusive a própria Comissão de Direito Imobiliário tem hoje 500 inscritos, então as pessoas estão vendo o quanto a área em si é promissora. E hoje mais cedo, inclusive, eu escutei sobre inovações do mercado jurídico de 2023. O direito digital sempre está em crescente, claro, né?
Então, talvez se atentar para a área do direito digital dentro do direito imobiliário. Entender mais sobre assinaturas eletrônicas. Hoje começa a falar em metaverso, tokenização, que é você poder comprar, não o imóvel todo, mas a questão do token, enfim. É um universo muito bacana e que tem poucos profissionais no mercado que realmente entendem do assunto. Então, eu penso hoje como um diferencial no mercado entender o direito digital dentro do direito imobiliário. Eu, inclusive, queria complementar a fala da Tatiane, que é o seguinte, é uma área que eu percebo também que está crescendo muito, e eu tenho atuado, inclusive, nessa área, e tenho visto o quanto mudou, né, da época que eu iniciei a advocacia para hoje. É o direito condominial, né? Solução de conflitos alternativos em direito condominial tem aumentado demais, né? A gente tem, inclusive, eu sou síndica do condomínio onde eu moro, e como estão ampliando os espaços de moradia em condomínio, seja eles horizontal ou vertical, o que a gente vê é que o direito condominial também tem ganhado espaço, e além disso, a solução de conflito alternativo, inclusive com centros de solução de conflitos para que os vizinhos possam chegar em acordo, para que a gente consiga, em assembleias, chegar a uma proposta de melhoria dos espaços. Enfim, a gente tem visto que essa é uma área que precisa muito, porque os conflitos dessa área também tomam o judiciário, então precisa de advogados nessa área e também precisa de negociadores que possam mediar esses conflitos e chegar em soluções alternativas para esses conflitos. E aí eu lembro que eu vi recentemente, inclusive, a primeira discussão condominial de espaço digital, no metaverso. Eu falei, meu Deus, já está dando até briga nos condomínios do metaverso. Então a gente está bem avançado, e aí precisa de gente para acompanhar toda essa evolução, né? Com certeza. E o bacana é que o comentário de vocês duas que foi bem no sentido de perceber a influência da tecnologia, de certa forma, nos nossos meios de trabalho, né? Então, acho que isso é uma questão bem bacana de perceber, porque nessa parte do recorte de pensar, caramba, tecnologia, como que a tecnologia vai chegar até a gente? Tinha essa discussão toda, né? Como que ia funcionar? Será que a gente ia competir com a tecnologia? Como que ia funcionar algo nesse sentido? Será que a gente vai ter ferramentas necessárias para isso? Então, acho que está tudo nesse sentido da gente se adaptar à tecnologia e começar a usar essas tecnologias a nosso favor, do que competir com a tecnologia. Indo nesse encontro, já que a gente começou a falar um pouquinho sobre a parte de inovação no mercado imobiliário e negociação, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre a famosa frase que todo mundo fica comentando, discutindo. A inteligência artificial vai substituir os advogados? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai muito ao encontro que vocês comentaram e que eu vejo de discussão até entre advogados, escritórios, conversando sobre isso. Eu já tenho minha opinião, que eu vou falar um pouquinho depois, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre vocês duas. Cássia, eu acho essa pergunta muito bacana pelo seguinte. Primeiro que eu venho, como eu mencionei, de um escritório que trabalhava para bancos e trabalhei com negociação de dívidas. Depois que eu saí desse escritório, eu montei uma assessoria de cobrança minha, que eu era a CEO e também advogava nas demandas desse escritório. E aí a gente sempre falou sobre a robotização ou a automação dos sistemas de cobrança, que isso é horrível e tal. E o que eu sempre defendi é o seguinte: toda ferramenta de automação, seja ela inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta, ela sempre será uma ferramenta. Então, a inteligência artificial que, por exemplo, pode peticionar em nome do advogado, ou que pode redigir uma petição, que pode redigir um recurso, ela é muito interessante, assim como as ferramentas de automação no setor de cobrança, por exemplo, que fazem lá ligações e tal. Só que a humanização, ela nunca vai ser substituída. O feeling
feeling humano de entender o interesse do outro, de ler um comportamento corporal, de entender sentimentos que o outro pode ter. Esse feeling, ele jamais vai se perder. Então, o que eu vejo é o seguinte, as atividades que exigem poucas habilidades, e aí eu entendo que a inteligência artificial pode sim, e vai ser uma melhoria muito boa, porque vai tirar o HH dos advogados com coisas que a gente não precisa perder tempo com isso, né? Então, tira essas atividades que as automações poderiam fazer e deixa para os advogados as atividades que são realmente inerentes, de entender qual é o cerne da questão, de entender qual é a via para onde eu quero que a inteligência artificial siga, porque nenhuma inteligência artificial sozinha consegue fazer redigir qualquer coisa se não tiver um direcionamento. Então, o direcionamento, as rédeas do negócio, eu acredito que ainda estarão nas mãos dos advogados, e na negociação, e com isso, na verdade, a negociação ganha muita força, porque a negociação em si é algo que a inteligência artificial não consegue fazer. Você convencer alguém a uma coisa que ele não estava predisposto, levar alguém ao convencimento, é muito difícil que se faça por uma inteligência artificial. Por quê? Porque eu é que estou vendo os seus olhos, eu é que estou entendendo qual é o seu real interesse, sou eu que vou fazer as perguntas de acordo com as respostas que você me der. Então, esse tipo de habilidade ganha cada vez mais força quando nós estamos falando de tirar atividades que exigem poucas habilidades. E aí, o desenvolvimento dessas habilidades que são muito importantes, ou para o advogado ou para qualquer outro profissional, elas ganham força nesse momento. Cássia, eu penso exatamente igual a doutora Érica, né? Porque eu estava pensando, refletindo, conversei sobre isso esse final de semana, inclusive. Eu acredito muito na robotização de tarefas que não demandam raciocínio. Então, por exemplo, tem aquelas peças que são padrões, aquelas teses padrões. Nessas teses padrões de processos dessa forma, principalmente em massa, cada vez mais será necessário a robotização, porque não tem sentido o advogado fazer algo que já está pronto. Agora, o que ele precisa entender é que cada caso é um caso. Então, não dá para, às vezes, aplicar uma tese padrão em um caso específico. Nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Vemos em várias peças que ela não se amoldou no caso. E o advogado não pode ser robotizado, ele precisa pensar, ele precisa inovar, inclusive. Eu falo muito que nós precisamos pensar um pouco fora da caixa. Talvez, se pensarmos, não, isso não dá certo, sempre vai ser aquilo ali. Se nós não tentarmos trazer, interpretar de uma forma analógica teses, lei, precedentes, de uma forma que dá para trazer um outro entendimento, que dá para melhorar a forma de usar aquele determinado artigo jurídico, realmente teremos vários robôs, porque se não inovarmos em tudo isso, não tem nem sentido a utilização do advogado. Nós estamos aqui não para ficar fazendo teses iguais e tudo mais, nós estamos para pensar juridicamente o que dá para ser feito, o que dá para ser resolvido, tentar, muitas vezes a gente sabe que a chance de êxito é baixa, mas o que dá para atenuar ali no caso do cliente, dá para diminuir a multa, ou fechar um acordo igual a doutora Érica faz, porque a demanda leva um tempo, então muito mais vantajoso fechar um acordo para diminuir a quantidade de juros, correção, enfim. Então, tudo isso eu acho que demanda do advogado, demanda de um serviço humanizado. O que é padronizado, eu acho assim que cada vez mais vão ser inseridos sistemas que
ajudem aí a vida. Bacana. Eu até queria comentar o seguinte, toda vez que a gente tem uma robotização, ou eu não vou nem falar robotização, vou falar automação, né? Toda vez que a gente tem uma automação de qualquer ferramenta, a gente pode pensar isso na empresa, né? Muitas vezes, surgiu um sistema de automação, vai deixar um monte de gente desempregado. Ok, esse impacto ele é significativo e a gente tem que pensar nele. Mas, ao mesmo tempo, surgem oportunidades que vêm junto com essa automação. E aí, quem é que vai sobreviver nesse mercado? É quem se profissionalizar, quem se especializar, quem se preparar para as demandas que vão surgir com essa automação. Então, vamos supor, como eu mencionei, vim desse escritório que trabalhava com advocacia de massa, e o que a gente mais via era advogados fazendo algo repetitivo ali que não estava nem lendo o que estava escrevendo. Mudava nome, endereço, tal, e pronto, né? Ou seja, qualquer máquina faz isso. Porém, aquele advogado que construía teses de recursos extraordinários, aquele advogado que conhecia as teses mais aceitas em determinado local, aqueles lá, além deles se manterem no posto de trabalho deles, eles são muito melhor remunerados. Então, toda vez que existe um sistema de automação substituindo o trabalho humano, sim, existe um impacto porque a gente perde espaço para isso, porém, abre-se muitas oportunidades com uma melhor remuneração. Então, advogados que estiverem preparados para esse momento vão ter realmente uma melhora na sua remuneração, vão poder cobrar mais caro pelas suas peças, pelo seu trabalho, pela sua hora de trabalho. Então, acho muito importante ressaltar isso. Não, isso já é recente, né? Já é de agora no mercado. Até comparando uma pesquisa geral no LinkedIn, comparando as vagas que são de contencioso, as vagas que são de estratégico, já é uma diferença imensa, porque a gente sabe que o contencioso acaba sendo aquela repetição, enquanto o estratégico são casos mais complexos, tem que fazer uma pesquisa, elaborar uma tese. Então, assim, eu imagino, assim, no meu pitaco em geral, eu sei que o Brasil vai demorar um pouco ter essa mesma realidade lá de fora, porque lá o extrajudicial é o que bomba desde sempre, mas eu acho que vai chegar um momento que os escritórios de contenciosos vão perder em algum momento. Aqueles que são 100% especializados em contencioso, claro, eles vão perder no sentido que eles vão precisar ter um outro nicho, vão precisar se reinventar, trazer novos serviços, porque é a tendência. Hoje a gente tem várias startups que fazem várias situações já de automação, já tem plataformas específicas para fazer as petições. A gente tem sistema. Depois que eu descobri que tinha sistema, que fazia o financeiro, fazia a peça automática, disparava e-mail, dispara aquilo outro, porque, gente, só falta ter um robozinho aqui e me levar de um lado para o outro por teletransporte. Porque, assim, é algo que é surreal pela quantidade de tempo que a gente for parar para pensar. Tanto que, dando um exemplo prático, os meus chefes, de uma forma geral, chegavam e falavam para mim, na minha época era só carga. Aí só tinha que fazer carga de processo de um para o outro. Aí vocês, desde 2014, só tem eletrônico. Agora vocês têm tudo, assim, dentro de casa, no notebook. Então, foi algo tão rápido que aconteceu, né, dessa modificação e a robotização, a automatização, a digitalização, enfim, qual o termo que pode ser da advocacia do mundo jurídico, que a gente percebe que isso influencia no dia a dia de uma forma geral. Aí a gente chega na próxima pergunta. Como que vocês imaginam, acreditam que essa questão da inovação vai influenciar nos clientes da advocacia? Então, porque primeiro a gente falou sobre a automação e a inteligência artificial a nosso favor. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês veem essa influência já no mercado dos nossos clientes, né? Das empresas, das pessoas físicas, como que eles lidam no dia a dia com essa inovação e se já existe uma mudança na percepção do mercado?
Olha, Cássia, o que eu vejo, por exemplo, principalmente quem trabalha com empresas, né, quem atua no ramo empresarial, esses sistemas de automação, eles estão muito, a percepção dessas empresas é muito mais rápida do que o cliente físico, né? A pessoa física. Então, para empresas, quando a gente trabalha com empresas, esses sistemas de automação, para eles, é mais natural. Eles muitas vezes buscam por essas inovações, eles participam de feiras em que há a demonstração desse tipo de inovação. Então, para empresas, para instituições de ensino, para essas empresas de forma geral que estão mais acostumados com o setor de inovação, eu acho que é mais fácil deles entenderem isso e assimilarem isso dentro do cotidiano, tá? Então, vamos supor que dentro do meu escritório eu tivesse um setor automatizado de confecção de petições em massa, em que eu já defino quais as teses que vão ser colocadas e só mudo o nome e CPF ali, endereço, enfim, qualificação das partes. Para eu oferecer esse tipo de serviço para uma empresa, ok, eles entendem isso. Agora, para eu oferecer para o cliente, pessoa física, olha, você vai trazer aqui sua pensão alimentícia, eu vou pôr aqui, já sai um modelo igual para todo mundo. Aí já é mais resistente, já existe uma resistência maior, porque não é muito familiar dos clientes, pessoas físicas, entenderem esses sistemas de inovação. Assim como, por exemplo, audiências online, assim como, por exemplo, reuniões em realidade virtual. Quando você fala de empresas, é muito mais fácil a assimilação. Quando você fala de pessoa física, é muito mais difícil, então, é mais resistente. Então, eu acho que o impacto depende do seu tipo de cliente, e aí você se adequar à necessidade daquele cliente. Então, por mais inovador que você seja, não adianta você querer trazer algo muito inovador para um cliente previdenciário, por exemplo, você trabalha com previdenciário, você falar de audiência online é difícil. Por quê? Porque são pessoas com uma certa idade que é difícil de entender mídias e não estão familiarizados com tecnologia. Agora, se você fala para uma empresa de marketing, olha, nós vamos ter uma reunião no metaverso, ok, né? Então, eu acho que depende muito do seu tipo de cliente, como que você vai fazer essa adaptação junto ao seu cliente. Eu acho que é exatamente isso, né? Depende muito do perfil. Eles estão muito mais antenados, né? Com as tecnologias. Eles gostam de aplicar para mostrar que a empresa é antenada, com mostrar para o mercado que a empresa é tecnológica, que a empresa é antenada. E cada vez mais a automação, ela será feita em todo tipo de trabalho, nas empresas também. Porque o lucro sempre será maior quando você faz um trabalho dessa forma. Então, por exemplo, tratando aí de uma loteadora que precisa fazer uma cobrança do pessoal, enfim, enviar aí uma série de notificações, muito mais fácil se ele já tiver um sistema em que faz um preenchimento automático, ele não precisa de uma pessoa ali preenchendo um por um. Então, eu acho que o caminho de empresas, escritórios, sempre será o da automação, porque uma vez ocupando, você pode ocupar o seu funcionário com outras demandas, e talvez demandas mais úteis, do que ficar lá preenchendo a notificação e fazendo esse encaminhamento. E a mesma coisa para a advocacia. A gente faz automação para que eu não perca meu tempo com isso, mas faça uma análise de outros processos que demandam mais conhecimento. Então, eu acho que esse é o caminho tanto dos clientes, de empresas, e quanto mais a empresa se mostra automatizada, eu tenho a impressão que o mercado hoje ele se sente mais atrativo por essas empresas, né? Demonstra que ele está ali de olho no que está acontecendo em todo mundo e está aplicando o que pode ali ser aplicado, enfim. Então, esse é o nosso presente e futuro. Não, com certeza. Porque tudo é gradativo, né? Não é uma ruptura do dia para o outro, que a tecnologia vai chegar, robô voando, igual aquele desenho dos Jacksons, né? E as pessoas já começam a imaginar que, caramba, vai ser amanhã que vai acontecer isso. Não.
Até comparando no cenário internacional, o cenário internacional fala que até 2030 vai ter várias modificações de profissões. Aqui no Brasil, eu vejo que gradativamente essas coisas estão começando a pipocar. As novas profissões, essas mudanças do padrão, tanto de consumo quanto das profissões em geral, né, de como que elas atuam. Então, eu queria, por último agora, nossa última pergunta, nossa última rodada, perguntar para vocês qual é a grande dica que vocês dão para alguém que queira inovar hoje, inovar dentro do mercado da advocacia do Centro-Oeste. A gente já falou com uma pessoa do mercado imobiliário e uma negociadora, então, mais do que inovação aqui, eu não imagino em nenhum outro local. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco, caramba, alguém que quer para ontem começar a trazer um pouco mais de inovação no meu dia a dia. Qual seria a super dica que vocês dariam para essa pessoa começar a aplicar amanhã? Olha, na área de negociação, por mais que a gente fale de inovação tecnológica, de aplicação de novas tecnologias, algumas coisas ainda precisam de alicerce, né? Então, para você conseguir ter resultado dentro da negociação, não tem outro caminho. Desenvolva soft skills. A soft skills, por mais que seja algo que a gente tem falado há muito tempo, é inovador. Por quê? Porque não se faz isso, não se desenvolve soft skills das pessoas para negociar. Então, eu acho muito inovador quem tem soft skills desenvolvidas e que consegue desenvolver isso no seu dia a dia. Agora, se a gente for falar de tecnologia, e aí eu trago realmente para a negociação uma forma tecnológica, é lógico que hoje negociações que acontecem de forma tecnológica, por meio do metaverso, por meio de salas digitais. Hoje nós estamos fazendo uma live com pessoas em várias localidades e que estamos aqui falando sobre assuntos de inovação. Então, o que é mais inovação que isso? O advogado entender sobre marketing digital, entender sobre como se posicionar no mercado, ter essas habilidades desenvolvidas para conseguir demonstrar sua autoridade, para mim, isso já é suficientemente inovador. Bom, apesar do mercado imobiliário de Goiás ainda ser um pouco mais conservador, dá para usar aí várias tecnologias dentro de escritórios. Esses dias eu estava verificando um sistema para fazer due diligence, que é a pesquisa, né, para verificar se pode comprar ou não um imóvel. É um sistema que sai todas as certidões em 5 minutos, sai todos os processos daquele imóvel, daquela pessoa que está sendo pesquisada, tudo muito rápido. E aqui ainda usamos de forma manual, nós mesmos fazemos. E aí eu fiquei pensativa, falei, caramba, vale mais a pena comprar esse sistema e fazer várias pesquisas em pouco tempo, e o advogado só fica na parte de análise documental, do que colocar, por exemplo, uma pessoa para retirar essas certidões, que demandam um tempo, verificar ali em todos os tribunais. Então, assim, quanto mais você utiliza colocando o colega de trabalho para fazer o comentário aqui, paguei bem lá, mas assunto, esses tipos de sistemas que facilitam o trabalho, ele é totalmente adepto, e eu acho que precisa ser mais utilizado nos escritórios. Então, o advogado ele precisa estar antenado nessas... Eu sempre fico de olho nesses sistemas que podem auxiliar e que fazem emissões, a análise jurídica, né, da documentação, do que uma pessoa ali retirando todas as certidões, demanda tempo, ele poderia estar fazendo outra coisa. Então, eu acho que dá, sim, para auxiliar no trabalho e que cada vez fique mais produtivo. Foquemos no que realmente precisa ser feito. Então, acho que é isso. Maravilha. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de vocês falarem um pouquinho sobre a carreira de vocês. Na hora que eu chamei vocês, eu fiquei, caramba, uma imobiliarista, uma negociadora. Esse negócio vai desandar para a parte da inovação, com certeza. Então, é algo que eu já imaginava que fosse acontecer de alguma forma. E é muito bacana ver que a mesma sensação que eu tenho aqui no Rio de Janeiro,
tratando na parte de imobiliária de negociação, faz muito sentido também para o mercado da Centro-Oeste de uma forma geral. Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês de comentarem aqui um pouquinho sobre a carreira de vocês, o projeto, o trabalho que vocês já atuam hoje em dia. Mas é algo muito essencial perceber que, caramba, a live de hoje, mais uma vez, estão só mulheres. Parabéns para nós. Não tem como. O mercado imobiliarista, ele é composto de muitos homens ainda, sabe? Eu sinto muito isso. E também os investidores. Mas eu acho que isso está mudando e cada vez mais as mulheres estão sendo inseridas nesse tipo de mercado, estamos sendo devidamente respeitadas pelos conhecimentos e precisamos bater na tecla da nossa importância aí também para o mercado imobiliário. E aí eu queria comentar que a mulher na negociação também era um tabu. A mulher hoje, quando chega na mesa de negociação, ainda tem uns olhares estranhos, mas nós estamos quebrando isso. Inclusive, a semana que vem nós vamos fazer um evento para advogados sobre negociação e o número de inscritos nesse evento para advogados sobre negociação, o número de inscritos sempre é maior de mulheres. Então, a gente está mudando esse cenário realmente e a nossa participação efetiva faz essa força juntos. Então, parabéns pelo projeto de novo, viu, Cássio? Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês duas, que agora a gente vai começar a segunda rodada. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, gente. tchau. Agora, gente, a segunda rodada, vou convidar aqui a Bárbara Botelho para falar um pouquinho justamente sobre a área de atuação dela. Ela que é criminalista de carteirinha, mestre em Direito, doutoranda aqui no Rio de Janeiro, inclusive pela UERJ, vice-presidente da comissão da OAB Jovem de Mato Grosso. Acho que é Mato Grosso. Eu espero que eu não fale errado, senão eu levo uma chinelada quando eu erro os dois estados. E coordenadora adjunta do IBCCRI em Mato Grosso. Ah, tá certo, então. E também a Gabriela Freire, para representar a região de Brasília, Distrito Federal, que ela é presidente do Conselho Jovem da OAB, Distrito Federal, CEO, ou seja, ela é sócia proprietária, gente, da Castro Freire Advogados, especialista em direito de família. Então, a gente vai ter uma dobradinha aqui de uma advogada familiarista e uma criminalista. Espero que não saia faísca na live. Chamei elas para entrarem para falar um pouquinho com a gente. Que dupla, hein? Uma sócia proprietária, uma mestranda, doutoranda. Adoro o pessoal acadêmico também por aqui, trazendo um pouquinho do mercado acadêmico para falar um pouquinho com a gente. Então, eu queria primeiramente agradecer a disponibilidade de vocês duas por terem topado na live nesse projeto novo que eu estou trazendo aqui. E agradecer primeiramente também a galera que está aqui online, que entrou junto com vocês. Adoro isso. A gente traz pessoas na live e vem a galera em conjunto. Mas é isso. Esperando, né? Fica ali naquela tensão, né? Que horas que elas entram, que horas que elas entram. Então isso é muito bacana de ver que vocês trazem também quem acompanha e quem são os apoiadores de vocês. A primeira pergunta, que não poderia ser diferente, como eu faço sempre nas lives, para as pessoas se conhecerem o trabalho de vocês, que eu acho isso maravilhoso. Eu queria que vocês duas comentassem um pouquinho sobre a área de atuação de vocês. No que vocês trabalham hoje, enfim, dentro do mercado jurídico, e como que vocês fazem para a adaptação da rotina de vocês na advocacia. Eu queria entender um pouquinho como que funciona, sabe, o trabalho de vocês dentro do mercado jurídico. Quem quer começar? Bárbara, Gabi? Pode falar, Bárbara, pelo alfabeto você está na frente. Eu já ia deixar você falar primeiro, mas tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, Cássia, principalmente que a gente teve a oportunidade de se conhecer lá no ENJA, né? E aí, agora, quem sabe também a gente se aproxime, tendo em vista que eu vou fazer o doutorado aqui no Rio de Janeiro. O meu nome é Bárbara Botelho, eu tenho 26 anos, sou advogada há quase 4 anos, completo agora em março, 4 anos. Estou vice-presidente da Jovem Advocacia da OAB de Mato Grosso. Sou membro da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e a área de atuação principal é a área criminal,
também trabalho na área ambiental, né? Tenho algumas questões de ordem administrativa, sobretudo no Ministério Público, mas o meu forte mesmo é a área criminal e eu já vinha de uma trajetória acadêmica e de estágios na área criminal, então foi uma coisa praticamente natural eu permanecer nessa área. Eu trabalho muito com a parte de crimes contra a administração pública, né, essencialmente crimes de colarinho branco, mas aí aqui na conversa de hoje talvez seja interessante a gente falar sobre o cenário no Centro-Oeste de uma forma geral, né, conforme vocês aí trouxerem alguma curiosidade, né, alguma pergunta nesse sentido. Então, de apresentação, acho que é isso, e passo a palavra para a colega. Olá, boa noite novamente. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aí, que está entrando, está participando conosco. Eu acho que o pessoal aqui que está entrando já me conhece um pouquinho. Ficou sem áudio, Gabi. Isso, tá sem áudio, cortou. Voltou. Gabriela, eu trabalho na Castro Freire Advogados. Eu e a Diana, que é minha sócia, meu braço direito, nós trabalhamos na área civil e na área trabalhista. Eu mexo com direito de família. Sou apaixonada, é uma área que poucas pessoas gostam, mas é minha paixão do coração. E minha outra tarefa aí grande, árdua e satisfatória é a OAB, o Conselho Jovem. Aqui em Brasília nós temos o Conselho e a Comissão Jovem. E mesmo que sejam separadas, nós trabalhamos muito juntos, nós fazemos tudo juntos. E temos esse objetivo sempre de agregar, de trazer os trabalhos para fazer conjunto para realmente a jovem advocacia, aquelas pessoas que estão ingressando na carreira e que precisam de um apoio, de um step ali para começar. Porque eu brinco muito, né? A gente tem um grupo aqui chamado Bem-vindos, que é para o pessoal que vai iniciar a carreira e está pegando a carteirinha. Então, a OAB do Distrito Federal, ela faz o Bem-vindos para apresentar para todos os jovens advogados iniciantes, né? Eu acho importante falar sobre essa questão do iniciante, porque muitas pessoas de mais idade chegam e falam, mas eu não sou jovem. Mas todo você que tem aqui até 5 anos de carteira de OAB, você é um advogado jovem. Então, a gente tem esse grupo aqui do Bem-vindos e a gente apresenta para as pessoas como é que funciona o trabalho, como é que é. Porque nem todo mundo que pega uma carteirinha sai dali já sabendo como trabalhar, o que fazer, que área escolher. Muitas pessoas têm essa grande dificuldade do que escolher, de como fazer, porque você aprende uma coisa na faculdade, você se apaixona, sai dali, o mundo não é assim, as pessoas começam a se desesperar, começam a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. E a advocacia não é bem assim, não é esse caminho. Mas enfim, essa sou eu, essa é a minha paixão, né, a advocacia. Falei um pouquinho aqui do escritório, da OAB. Vamos conversando mais. Sejam todos bem-vindos. Nessa parte de verificar quem seriam as convidadas, né, que eu fui entrando no perfil de cada uma, quem são os representantes de cada estado, fiquei numa doida procurando, e eu vi, caramba, a gente tem uma criminalista da área acadêmica e uma advogada sócia de escritório da área de família. Então eu pensei, caramba, a gente tem que juntar para ver a percepção de mercado das duas. Porque, teoricamente, as duas teriam uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de mercado. Por isso que a primeira pergunta é justamente sobre essa. Uma das maiores questões que a gente tem para iniciar na advocacia e fazer o nosso próprio plano de negócios e direcionar a carreira é entender como que funciona o mercado. Principalmente quando a gente sabe que, nossa, estamos localizados na região centro-oeste. O que tem de demanda aqui mais latente? O que eu preciso fazer para neutralizar as situações, trazer soluções? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que vocês veem que na região centro-oeste é mais latente? São as demandas que mais pipocam e que não necessariamente tem nas outras regiões do Brasil. Porque eu sei que quando a gente vai para o ENGE, a gente começa a ver uma quantidade enorme de pessoas, conhecer diferentes tipos de situações, de áreas de atuação também, que acho que isso é bacana, que a gente conhece nicho do nicho do nicho. Isso é muito bacana para ver que cada pessoa tem uma estratégia diferente de determinada situação. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês.
Porque eu imagino que uma, desde a faculdade, estava direcionada para o criminal. A outra foi direcionando para a área de família. Mas aí, por que isso? Quais são as áreas que vocês veem que tem mais serviço que aparece? Ou até mesmo onde vocês trabalham, que apareça mais com frequência? Quem vai agora? Babi, Gabi? Eu vou falar então, né? Ela falou, primeiro eu falo. Revezamento. Então, aqui, na verdade, Brasília é um misto de muitas coisas, né? Primeiro que nós temos os tribunais aqui, as nossas casas, o STF, STJ estão aqui, alocados aqui. Então, nós temos uma amplitude de áreas aqui muito grande. E eu falo que é você se especializar e querer fazer o desejo ali do seu coração. Então, nós temos muito área constitucional, administrativa, temos diversos escritórios, grandes escritórios nessa área, como nós também temos muito criminal nessa área aí do colarinho branco, porque nós temos os políticos aqui dentro, né? Mas eu digo que eu fui para a área de família porque eu trabalhei 4 anos na Defensoria Pública, 3 anos e pouquinho, quando eu ainda fazia faculdade. E eu trabalhei com um defensor muito bom e eu vivi experiências ali dentro que são dignas de serem levadas para a vida inteira. E isso me fez olhar com um olhar totalmente diferente para a área de família. Porque família, querendo ou não, não é uma área tão rentável. É rentável quando você pega um inventário, um divórcio grande. Agora, se você for ali para esmiuçar, a gente vai fazer uma execução de alimentos. A mãe ganha 1 salário, 2 salários. Você não consegue cobrar 30, 40 mil para poder atender aquela pessoa, de uma pessoa que está pleiteando, vamos colocar tudo aí, 5 mil reais. Então, acaba que o seu esforço dentro da área de família, ele ainda tem que ser um pouco maior, e o seu relacionamento também. Eu falo isso muito dentro do escritório. Se você começa a pegar muita coisa, qualquer coisa, o seu nicho acaba ficando ali. E nós temos, sim, hoje um serviço digno dos estados, né? Eu falo aqui pelo Distrito Federal, porque eu conheço a fundo o trabalho da Defensoria, e a Defensoria aqui do Distrito Federal é maravilhosa. Então, tem coisas que o papel é da Defensoria, tem coisas que o papel é da advocacia. Mas eu fui porque eu me apaixonei pela advocacia, pelo direito de família dentro da Defensoria, e passado um tempo eu falei, tá na hora de sair e tocar minha vida dentro da advocacia. E aí já tem 3 anos, né? 3 anos e meio que eu tô... Na verdade eu falo assim, já tem, né? Mas é porque já é tanta emoção vivida nesses 3 anos que parece que já tem uma vida dentro do mundo da advocacia. E aí tem 3 anos, esse ano eu concretizei meu sonho de abrir o meu escritório, fundei meu escritório. Quando vierem a Brasília, estão convidadíssimas para tomar um café, só avisar. Com certeza, adoro! E sem sombra de dúvidas, eu mexo muito na área civil também, contratos, posse, mas minha paixão é direito de família. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto desse sentimento de me sentir útil. Então, foi por isso que eu fui para essa área. Em Brasília não tem como definir um nicho maior, existem nichos que proporcionam retorno financeiro muito maior, mas eu diria que, por exemplo, dentro de Brasília, hoje o administrativo ele tem um retorno tão grande quanto o criminal, do colarinho branco. Porque nós temos empresas grandes, nós temos uma rotatividade aí do serviço público grande, então a gente acaba pegando muita coisa que torna o direito, né, aquela área específica rentável. E aqui em Brasília, o nicho é grande para todos os lados, inclusive direito, o fotovoltaico está crescendo, o agrônomo, tudo tem crescido bastante nesse momento pós-pandemia, e que as coisas começaram a ter uma mudança na configuração que existiam. Agora eu vou passar a palavra para a Bárbara, que eu falo demais, né, Bárbara? Se deixar, eu vou ficar aqui 2 dias falando com todo mundo. A Cássia já chamou quem fala bastante, você tá por fora. Primeiro, cumprimentar aqui que entrou na live o presidente da Caixa de Assistência da OAB Mato Grosso, doutor Italo Leite, meu amigo, muito obrigado pelo prestígio aqui. Até em continuidade ao que a Gabi veio falando, já estou íntima, né, Gabi? Eu também
abri meu escritório, né, o ano passado, no final do ano passado, comecei a atuar sozinha. Eu era associada, fiquei por quase 4 anos no escritório. Comecei, na verdade, como estagiária, depois passei aí esses últimos 3 anos como advogada criminalista, desde o primeiro momento, né, de atendimento a cliente até a última coisa, assim, passando por todas as etapas do processo. Antes disso, eu já havia estagiado no fórum, né, desde os meus 15 para 16 anos, no ensino médio ainda, eu estagiei no fórum da minha cidade natal. E estagiei no Ministério Público também, numa procuradoria criminal. Então, eu costumo dizer que eu conheço por dentro, né, todos os procedimentos, enfim, até os sistemas mesmo, PJI. Eu sei quando uma coisa depende ou não de um clique de uma pessoa ou de um protocolo, enfim. E isso me ajudou muito e me ajudou também a ajudar, né, novos colegas e ajudar muitas pessoas, que é o que eu gosto de fazer. Por isso que eu também sempre estou à disposição ali no AB. A Cássia destacou aí meu perfil acadêmico, mas desde que eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu queria advogar, embora um pouco antes, né, no último ano, eu havia pensado em estudar para concurso. Quando eu comecei a estagiar no escritório criminal, realmente mudou a chave do meu pensamento. Eu acabei que nunca fiz concurso, não vou fazer concurso. A advocacia, como disse a doutora Gabriela, também é a minha vida. Então, tento passar essa experiência, né, essa vivência que eu tive para os jovens colegas que iniciam a carreira. Então, com essa questão de sair de um escritório como advogada associada, né, e abrir o meu próprio escritório, eu enfrentei o que muita gente enfrenta já logo no fim da faculdade, né, as dificuldades de pensar em que área que eu vou atuar, será que eu mantenho assim ou não. E para minha surpresa, o direito de família sempre me cercou um pouco assim, né, e eu ficava sempre nessa dúvida, mas gente, será que eu vou ter que me tornar uma advogada generalista para atender o meu nicho, o meu público-alvo, né, que a gente também trabalha com espécie de público-alvo para prospecção, e acabei fazendo alguns cursos e tal, e aparecia algumas consultas de inventário, né, de divórcio, de guarda, mas ao mesmo tempo em que isso surgia para mim, eu tenho certeza que é uma realidade ali muito presente em Mato Grosso, o meu ponto forte chamava mais atenção, porque eu já tinha um cartão de visita, já tinha uma apresentação, digamos assim, que me precedia, né? Que eu já atuei realmente, né, desde a vista de custódia, acompanhamento de inquérito e tal, na área criminal, até fazer audiência de instrução, recursos de tribunais superiores, habeas corpus, sustentação oral, enfim, todas as fases dentro de um processo criminal. Então, acabou que eu percebi que tanto numa perspectiva financeira, como para o meu, digamos assim, para o meu conforto enquanto profissional, a minha especialidade predominou, né, em detrimento aí de outras áreas, mas eu não dispensei de forma alguma áreas como direito de família, mas sim trouxe, e aí passei também a defender essa bandeira das parcerias. Né? A parceria tem sido muito importante para a gente criar digamos assim, uma carteira, né, dentro do nosso escritório, que é recém-inaugurado, assim como a Gabi, mas percebo que no meu estado ainda há muita necessidade de especialização em determinadas áreas do direito. Há exemplo aí, né, no meu estado, que é fortíssimo, dos crimes ambientais, né, dos crimes licitatórios, dos próprios crimes digitais, que estavam falando aqui na live com as meninas da Tati, de Goiás, sobre a questão do direito digital. Então, isso vem surgindo, as espécies de estelionato, né, pelo WhatsApp, por outras ferramentas de mensagens e tudo mais, e tem demandado aí um esforço, né, principalmente do jovem advogado, para entender essa dinâmica de como produzir provas dentro disso, como acompanhar muito bem o cliente que muitas vezes é vítima, né, abrindo talvez aí novas possibilidades. Não sei se me estendi muito também, Gabi, mas fica aí essa análise, né, da nossa atuação hoje no Estado, que prevalece de demandas assim, nesse sentido. É bacana vocês comentarem isso, até complementar as colegas do primeiro bloco, né?
Porque tem algumas demandas, como a Gabi falou, que acaba sendo mais automática, que aparece sempre porque, caramba, sociedade e vai esbarrar em alguma causa de família. Pelo menos eu vejo que isso sempre acontece. Principalmente a parte de pensão, divórcio, sempre surge uma pensão e um divórcio do nada. Mas acho que é algo assim recorrente mesmo, porque a gente se torna de alguma forma uma advogada conhecida ali entre os colegas. Então é o que acaba sendo impulsionado. E essa questão das parcerias que a Babi comentou é muito nesse sentido que, por mais que a gente não saiba tão bem determinadas áreas, elas são necessárias para fidelizar o cliente, porque o cliente pode ter chegado com uma causa de família, só que daqui a pouco ele vai ter uma causa de imobiliário, que vai precisar de você, ou vai ter de previdenciário. Então, acho que se tornar o ponto focal do cliente é algo muito bacana, e trazer outras parcerias para atuarem em conjunto, acho que é o ponto ápice em geral. Fale, Gabi. Eu falo que o nosso maior mercado, e isso é uma coisa... eu sei que a nossa vida é corrida, dar atenção e ficar ali no WhatsApp, mandando mensagem, não sei o quê, é difícil, mas que o nosso maior cartão de visita se chama o nosso cliente. Nós precisamos ter essa atenção com o nosso cliente. Nós precisamos ser sempre os melhores do mercado. É lógico que isso não é uma questão de, porque você é arrogante, porque... Não, você precisa se especializar. Você precisa ter, sabe por quê? Porque aí o cliente ele não vai querer sair do seu escritório. É o que você acabou de dizer. Eu tenho um cliente que ele é da área de família, mas daqui a pouco ele está precisando de um serviço criminal, ele está precisando de um serviço imobiliário, um serviço... E ele está vinculado, porque ele já não quer mais o serviço, ele quer a Gabriela Freire. Porque a Gabriela Freire fez um atendimento, participou, organizou, ela atendeu os meus pleitos. E esse vínculo com o cliente é o mais importante, porque dali ele vai fazer o seu cartão. Então, a próxima pessoa ele vai lembrar de você. Qualquer lugar que ele estiver, ele vai lembrar de você. Exatamente. E já no engate da próxima pergunta, é justamente como se diferenciar no mercado da advocacia. Porque a Gabi é da área de família. A área de família é uma área, assim, muito popular. Eu imagino que a pessoa acaba saindo da faculdade ou vai para a área criminal ou vai para a área de família, que são as áreas que eu mais conheço advogado. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês se diferenciam dessa multidão de advogados na mesma área de atuação. Como que funciona isso na Centro-Oeste? Vocês listam por determinado tipo de cliente, determinado tipo de causa, ou vocês demandam procedimentos diferentes, porque a gente sabe que tem o judicial, extrajudicial, tem outras modalidades. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês utilizam táticas para se diferenciar no mercado. Aqui em Brasília, quem vai agora? O nicho, ele é bem setorizado. Existem muitos escritórios que se especializam em extrajudicial, no contencioso, depende muito. Mas é o que eu estava falando um pouquinho mais cedo. O grande X aqui em Brasília se chama a sua especialização. As pessoas chegam para falar com você e quando elas estão conversando com você, elas sabem e sentem a diferença do profissional que você é dentro do mercado de trabalho. E a imponência que você dá, não no sentido de tratar mal, de ser arrogante, mas da forma de passar o conhecimento e não se mostrar uma pessoa ignorante, faz aqui dentro de Brasília você ter um nicho diferente de relacionamento e de clientela também. Existem muitos advogados familiaristas que pegam qualquer coisa, que fazem o nosso trabalho ser desvalorizado, e isso é um trabalho árduo aqui da OAB do Distrito Federal para fazer a fiscalização, para conter esse tipo de problema que nós temos, né? E isso nós temos em todas as ordens do Brasil, em todas as seccionais. Mas eu vejo que muito daqui para a gente se diferenciar do outro é a forma como você se especializa, é a forma como você conduz os seus estudos. Outra coisa que eu vejo muito importante aqui na região Brasília, Centro-Oeste, aí, é a questão do network. É importante existir isso em qualquer lugar.
Mas Brasília, o relacionamento é muito grande. Então, quando você tem relacionamentos aqui com pessoas, em certos lugares, com com determinadas autoridades, isso te proporciona um cartão maior. Então, por exemplo, às vezes você é aí do Rio de Janeiro, vou procurar a doutora Gabriela porque ela é conhecida de alguém. E não que isso vá tirar meu caráter ou que eu estou fazendo alguma coisa ilegal, jamais. Mas o relacionamento aqui dentro, ele também faz uma peneirinha e ele consegue te separar das pessoas que não têm. Por qual motivo? É o que eu falei. Brasília estão todas as últimas instâncias. Então, nós temos o processo aqui na primeira instância, por óbvio, mas nós também temos o STF, o STJ, os tribunais superiores. Então, todas as pessoas que chegam até aqui, elas querem já uma solução. Elas precisam de uma solução. E esse nicho de você ter conhecimento é uma coisa que nunca vai acabar. E o nicho também de você ser bem relacionado. Eu sou super a favor de redes sociais, de fazer as coisas, mas eu acho que o jovem advogado, o iniciante, ele se perdeu nessa vida da mídia. Então, é importante a gente falar, é importante a gente expor, é importante a gente criar um conteúdo para que as pessoas nos conheçam, mas a gente não pode tornar isso o foco de tudo, porque senão eu viro uma pessoa que é blogueira, e aí cadê os meus conhecimentos? O tempo que eu estava ali, eu até falo que às vezes a gente abre o celular, pronto, perdi 2, 3 horas no Instagram da vida, olhando besteira. Vai ler, vai estudar, da forma como você se dedica aos seus estudos, ao seu crescimento no conhecimento e dentro da sua área, faz toda a diferença na hora da contratação. Até na hora de você, no seu poder de convencimento sobre o cliente. Então, você tem ali um poder de persuasão maior. Por quê? Porque ele vai falar, o outro advogado ali, às vezes é mais barato. Mas ela me deu uma saída que ninguém apresentou. Então, é importante essa base de conhecimento para que você possa ser diferente hoje no mercado. Porque advogado, só que em Brasília a gente já passou de 70 mil. Então, assim, é muito advogado. Até complementando o que a Gabi falou, estou com um ponto muito importante que Estão me ouvindo? Me ouvem? Sim, tinha dado uma travada na sua imagem. Ah, tá. O ponto que a Gabi tocou, a questão de valorização. E ela falou que a ordem vem tendo um papel fundamental nisso. Mas é interessante a gente notar, e isso eu falo sempre no dia de formação, entrega de carteiras para os jovens advogados aqui, que a valorização começa conosco, começa com cada um de nós, né, cada jovem advogado, para valorizar o seu trabalho. Então, o seu atendimento tem que ser valorizado, a sua consulta tem que ser valorizada, a sua proposta de honorários tem que ser valorizada, né? A gente precisa valorizar o nosso trabalho, que, afinal de contas, é disso que a gente vive, sobrevive. E nesse sentido, do que diferencia o profissional do outro, né, num contexto aí de aumento, talvez, do número de advogados de uma forma geral, em todo o Brasil, né, passa, eu acho, por, primeiro, com o cliente, em relação ao cliente, concordo plenamente com a Gabi, o networking é fundamental, o relacionamento sempre é positivo no sentido de prospecção de clientes, né? A gente tem costumado falar que hoje a maior parte dos advogados, a clientela deles provém de outros advogados, né? Como a gente está falando das parcerias. Então, eu conheço a Gabi, sei que ela faz família em Brasília. Eu tenho, sei lá quantos conhecidos ou colegas em Brasília, da área acadêmica ou, enfim, de outras áreas que eu conheço, ou família, da minha família, parentesco. Quando me procurarem, né, eu não vou me deslocar até Brasília para fazer esse atendimento. Eu já vou firmar uma parceria, fazemos uma videoconferência, Gabi, eu e o pretenso cliente, e aí a Gabi vai ficar com essa parte. Então, assim, a parte de networking muito importante e vai, de certa forma, fazer com que se resolva de uma forma mais rápida, a pessoa seja atendida prontamente, e isso se torne um destaque também na forma como o escritório, enfim, o seu nome vai se destacando aí pela presteza, né, nesse atendimento ao pretenso cliente. Eu acho que a clareza e a objetividade, né, desde o primeiro momento com a pessoa que nos procura é fundamental.
seja em relação à cobrança ou não da consulta, a cobrança ou não do atendimento, a forma ou não de atendê-lo, né, digamos assim, os limites da sua atuação, porque muitas vezes isso não fica claro nem verbalmente, nem no contrato de honorários, então tomar muito cuidado com isso. Mas eu sempre falo que a gente coloca tudo sobre a mesa. O meu primeiro atendimento com um cliente criminal, né, para o qual eu já fiz uma proposta, ele passa por eu explicando todo o caminho que a ação vai percorrer, né, com a possibilidade ou não de tais coisas acontecerem. Mas vamos supor, na primeira fase ainda, né, o juiz pode ou não receber a denúncia. Se ele não receber, assim. Se ele receber, assado. Qual vai ser o meu papel? Vou preparar assim, assado, primeira defesa, documentação, enfim. Acho que a clareza e a objetividade nesse ponto, né, porque não é todo mundo, não é todo profissional que consegue desenhar, né, o procedimento, o processo que o cliente vai ter que enfrentar, e aí com especial preocupação na área criminal, porque muitas vezes a pessoa acha que vai acabar aquele ano, que vai acabar com a primeira defesa que você fizer, e na verdade não. A gente sabe, por exemplo, na área criminal, que muitas vezes, por mais que a defesa, no primeiro momento, a resposta à acusação, né, seja imprescindível, importantíssima e muito caprichada, enfim, perfeita sob o ponto de vista técnico, ela não vai surtir efeito, porque naquele caso especificamente, né, tem que levar para a instrução, né, de qualquer maneira. Então, tudo isso acho que tem que ser jogado na mesa nesse primeiro momento e vai também levar a essa diferenciação do profissional, justamente porque o cliente vai perceber, vai ter confiança no seu trabalho e você até vai conseguir trabalhar melhor. E eu falo muito aqui, e assim, conheço a escola pública do meu estado, conheço a escola privada do meu estado, conheço a universidade pública, conheço a universidade particular. Acho que o ponto fulcral hoje, né, para o jovem advogado se destacar em questão técnica é ele saber escrever. Então, se você reconhece que você não é uma pessoa que escreve muito bem, com muita clareza, coerência, você tem que se dedicar a superar essa sua, aspas, deficiência, essa sua ausência aí nesse quesito específico. Por quê? Estando dentro do balcão, né, do magistrado, do promotor e atuando como advogado também, a gente percebe as peças que são bem feitas, as peças que não são bem feitas, né, como é que os gabinetes reagem a peças muito extensas, né, ou a peças muito objetivas, muito sucintas. Então, trabalhar nesse meio termo aí, de uma peça com clareza, coesão, coerência, né, com as provas, hoje a gente fala né, também no visual law e outros métodos, né, para adaptar as petições. Uma peça bem apresentável, sob o viés das provas, qual a disposição, o que você vai tratar. Eu acho que tudo isso tem feito com que, por exemplo, colegas talvez mais novos que eu na advocacia já tenham o seu lugar ao sol, digamos assim, aqui em Mato Grosso. E também colegas bem mais velhos que se atualizaram e que conseguem se manter sempre, né, numa visibilidade muito boa dentro do mercado jurídico do Estado. Então, eu diria que esses pontos, assim, primeiro, a relação com o cliente, né, e segundo, a dedicação na forma, né, e na técnica, que ainda predominam muito dentro do judiciário, vai fazer com que ele se destaque. E, claro, o resultado de tudo isso vai ser um portfólio dele, né, a concessão ou não de uma ordem, né, de alguma ação constitucional, a procedência ou não de algum pedido, tudo isso vai ser resultado, vai ser fruto aí dessa dedicação e desse comprometimento. Muito legal. Vocês trouxeram várias informações essenciais para quem está nesse desenvolvimento de início de mercado, que ainda está entendendo como vai atuar e como desenvolver essa parte específica. E agora, para finalizar, a última pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente perguntando, caramba, a pessoa acabou de sair da faculdade, pegou a carteira, ela não teve nenhum tipo de experiência durante a faculdade, nenhum tipo de área, nenhum escritório, nem defensoria, etc. Qual seria a grande dica que você daria para essa pessoa
que vai se lançar agora na advocacia autônoma? Pode falar primeiro, Bárbara, que aí depois eu já finalizo e dou tchau para Tá bom. Aqui no nosso estado, quer dizer, eu estou no Rio de Janeiro, né? No Mato Grosso, a gente tem se atentado justamente para isso e por conta do que eu falei que a gente conhece a realidade do nosso estado e vê que algumas deficiências se encontram ainda na formação básica desse estudante de direito que venha se tornar um advogado. Então, a gente tem pensado muito em oficinas, né, de petições, mas, assim, entendo e compartilho e às vezes me confidenciam essas situações de que não faz sentido a pessoa ser advogada e ela precisar fazer um cursinho, etc. Ela não se sente muito confortável, não ficaria bem com a situação, etc. Nesse caso, a gente possui, por exemplo, a possibilidade no Mato Grosso de que o jovem advogado seja advogado dativo no Tribunal de Ética e Disciplina, né, dentro da OAB. Então, ele vai ter contato com procedimentos administrativos, ele vai poder fazer as primeiras defesas dele ali, que vai ser um norte para ele agir em todo tipo de defesa que ele for precisar atuar. Então, as oficinas, né, a advocacia dativa, assistir e ler peças de colegas com os quais ele tenha tido contato ou que ele conheça. É lógico que a gente sabe que muita gente faz errado, acaba copiando esse tipo de coisa, plagiando, que não é legal, mas olhar para ter uma noção de estrutura, né, um processo que deu certo a procedência, qual foi o diferencial daquele advogado? Né? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de atuar no civil, porque eu não tenho uma cabeça formada no civil, recolher custas, né, preparo, gerar guia, mandar para o cliente, esse tipo de coisa eu ainda preciso seguir um passo a passo, porque eu sou muito criteriosa, perfeccionista, essas coisas que, né, a gente sabe que mulher geralmente é. Então eu preciso fazer meu checklist ali, ó. Gerei a guia, mandei para o cliente, cobrei na data certa, né, vou juntar o processo, que tipo de petição. Então, acho que não é vergonha nenhuma a gente produzir alguns, digamos assim, estratagemas, né, que nós vamos seguir como critérios, né, para a conferência, né, de processos, de acompanhamento, de casos. Mas é possível, perfeitamente possível, principalmente com o retorno das atividades presenciais dos fóruns, passar a observar, né, enquanto não tem essa experiência, enquanto não tem a confiança em atuar de determinada maneira, passar a observar como é que os colegas atuam. Como eu disse, claro, sem esse olhar de vou fazer igual, preciso copiar, o dele é muito bom, né? Mas sempre com esse intuito, né, de saber onde que as pessoas acertaram, por que elas acertaram, o que a gente faz para acertar como elas acertaram, talvez não passar por tanta dificuldade que essas pessoas tiveram até chegar ao acerto, né? Porque todo mundo erra, todo mundo tem um frio na barriga. Eu sempre conto a história de que por mais que eu viesse acompanhando a audiência, soubesse todos os procedimentos que estão no código, né? Enfim, várias coisas, a minha primeira audiência de grande operação, a juíza simplesmente perguntou se eu dispensava ou não o meu cliente. Eu fiquei sem entender, porque você olha no código, não tem isso, que artigo tal, você dispensa o seu cliente, não tem, né? E quando eu ia como espectadora, muitas vezes eu não me atentava a isso porque eu achava que era alguma coisa programada, né? Quando, na verdade, é algo que faz parte de toda a audiência, você precisa entender a lógica. Então, assim, meu primeiro mês de carteira, enfrentando a audiência de operação, fui sozinha, né? E aí a juíza dispensa o seu cliente, eu dispensa, excelência. Por quê? Porque os que me precederam dispensaram os clientes deles. Então, eu fui, assim, observando como é que era, dispensei. Então, tem coisas que a gente só vai aprender na prática, isso é natural, né, em todas as áreas. Mas o importante é ter essa observação, ter uma boa técnica, né, se atentar. Você vai fazer uma audiência, puxa lá no código, independente se é civil ou não, puxa a parte do código que trata disso, dá uma relida naquilo, né, estou com uma dúvida, vou ligar para um colega que é dessa área. Fulano, você sabe se, assim, quando começa a audiência tem alguma regra, né, principalmente na trabalhista, sabe onde sentar, do lado direito, do lado esquerdo, enfim. Acho que não é vergonha nenhuma e vai nos auxiliar em não ter tantos tropeços no início da carreira. Eu tô com a palavra? Então, gente,
eu complemento o que ela disse, porque, na verdade, isso daí realmente é uma base para que a gente inicie. Mas aqui no Distrito Federal, e sem querer ficar falando demais de OAB, porque o intuito aqui não é esse, muito pelo contrário, é falar para vocês como iniciar uma carreira. Aprendam com os colegas. Conversem com os colegas, não tenham medo. O doutor Leonardo até acabou de entrar, ele é presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Família. Diversas vezes eu liguei para o Léo e falei, Léo, pelo amor de Deus, me ajuda. Tem um caso assim, 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 o que eu faço? Como eu faço? Coisas muito diferentes. Então, se apoiem as pessoas. Existem pessoas que estão ao lado de vocês para incentivar, para ajudar. Não acreditem que todo mundo é ruim. Muito pelo contrário. Pensem que os colegas estão aí para isso e que vocês têm uma rede de apoio. Quando eu falo do network, é exatamente isso. Entra na OAB, da seccional que você mora. Entra numa comissão, eu gosto de direito de trânsito. Entra na comissão, vai conhecer, vai se relacionar com as pessoas, crie um vínculo maior. Outra coisa que eu falo que é muito importante para você iniciar a sua carreira é você não ficar focado em montar escritório. Não fique achando que você pegou a sua carteira e amanhã eu tenho que ter meu escritório. Não, às vezes você trabalhar para alguém vai ser primordial na sua carreira, porque você vai aprender, você vai criar uma rede de apoio, você vai se relacionar e sempre tem alguma coisa que você vai aprender a mais que você não sabe. Existem aquelas pessoas também que são desbravadas. Então, vou desbravar aqui o mundo e vou fazer. Não faça isso, porque você vai ficar apertado. Às vezes você ainda não tem uma rede de clientes boa para te sustentar. E o que era para ser prazeroso vai ser uma coisa pesada. Eu falo, hoje com toda essa trajetória que eu já percorri, tem dias que eu acordo desesperada. Meu Deus, eu tô preocupada e esse mês não entrou cliente, não fechou. Isso é normal, é o nosso mundo. A gente é empresário, a gente é vendedor, a gente é comerciante, a gente é um pouquinho de tudo. É a nossa profissão que nos faz ser isso. E no final de tudo, nós somos advogados. Pessoal, aqui na OAB do Distrito Federal, a gente tem o meu escritório, todas as subseções possuem uma rede bem grande de apoio, então nós temos salas de reuniões, nós temos coisas que dão suporte para os advogados iniciantes. Meu Instagram tá aí, quem quiser me seguir, quem quiser conversar sobre esse início da Jovem Advocacia, pode me perguntar, eu estou inteiramente à disposição. Mas eu falo para vocês, não percam o objetivo de vocês. A Cristiane Damasceno aqui em Brasília, toda vez que ela vai falar, ela é a presidente hoje nacional das mulheres, ela fala uma coisa que me marca muito. Tenha um propósito. Então, se você tiver um propósito, nada vai te parar. E por mais difícil que seja chegar onde você almeja chegar, se você tiver um propósito, você colocar isso nas mãos de Deus e saber trabalhar, então eu vou estudar, eu vou me aprimorar, as portas vão se abrir e as coisas vão acontecer. Então, se apoiem aos colegas, se apoiem ao AB da seccional que vocês moram, se apoiem a pessoas que já passaram por experiências que vocês estão vivendo hoje, porque é assim que a gente aprende. Tem que ser humilde, tem que aprender com quem já passou por aquilo ali. Eu, por exemplo, não sabia desses detalhes aí que ela acabou de falar. Então, com o colega, com as pessoas que estão ao nosso lado, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. O André, só falar aqui sobre a pergunta do André, ele perguntou como trazer o jovem advogado para a advocacia de fato, ao invés de ficar anos estudando para concurso. Eu acho, André, que isso daí é um grande amigo meu aqui de Brasília, inclusive, o jovem advogado, ele sai muito perdido da faculdade. Quando ele se depara com a advocacia real, e que é totalmente diferente de tudo que a gente vê ali durante os 5 anos de faculdade, ele se desespera e ele pensa no concurso. Existem os amantes do concurso, e quando eu digo amantes são os apaixonados, né? Que já saem, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor, já sai dali com aquele objetivo. Mas, por exemplo, eu me apaixonei pela defensoria, eu queria fazer um concurso. Quando eu saí, eu me apaixonei pela advocacia. Falei, o meu mundo é isso aqui, eu quero viver isso aqui. Então, assim, para que ele não fique ali anos, a gente tem que
inserir ele dentro do mercado. Só que aquele negócio, hoje a OAB do Distrito Federal, ela dá todo um suporte para o jovem advogado. O que o jovem advogado ele faz em contrapartida? Às vezes ele quer desbravar o mundo, que é o que eu acabei de falar. E a gente está falando, olha, já tem uma rede de apoio, já tem uma forma de fazer. Por exemplo, o meu escritório direto, falo para as pessoas, se quiser fazer reunião, se quiser chamar alguém, fica à vontade, a casa é nossa. Eu não trabalho nesse sentido sozinha. Então, é muito também da pessoa querer ser ajudada. O jovem advogado, ele precisa entender isso. E é normal, toda profissão é isso. Ninguém já sei tudo, já fiz tudo. Não, direto a gente pega uma coisa ou outra que é novidade até pra gente. E ser sincero, né? Tem coisas que a gente precisa falar, olha, não sei, vou dar uma lida, vou ver como é que é. E em breve eu te respondo. Mas já para falar aí, dar o tchau, né? Que você vai dar o tchau para não ficar vai e volta, vai e volta. Muito obrigada por todos que entraram aí, todos que mandaram as perguntinhas. Sigam a gente aí nas redes sociais. Nós estamos à disposição. Eu falo que nós que somos líderes e que estamos à frente da advocacia, nós estamos aqui por e para vocês, todos vocês. É um prazer estar com vocês, meninas. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, de ter falado um pouquinho sobre a carreira, sobre como vocês trabalham, sobre a região também, que a gente sabe que cada situação varia de cada caso, de cada região, de cada estilo de trabalho, até por conta do regionalismo que o Brasil tem imenso, e cada foco numa região é de uma área, de uma empresa, é de uma situação diferente. Então, queria agradecer a disponibilidade de vocês duas. E, Babi, para finalizar, quer dar algum tchau, mandar algum beijo? Agradecer quem acompanhou, assistiu. Eu estive desde o início da outra live com a Tati, com... Eita, para mim a Gabi saiu aqui, mas tudo bem. Uhum. Cumprimentar aqui o colega que entrou agora, Luiz Felipe, de Roraima, também colega criminalista. Eu vi que as meninas comentaram na outra live que o direito imobiliário, enfim, a mediação, tinha poucas colegas ainda, né? Nós temos que, aos poucos, entender que nós já somos maioria, a paridade veio, é real. No meu estado, né, nós temos a felicidade de ter uma presidenta, né? Uma das 5 presidentes seccionais do Brasil é de Mato Grosso, a doutora Gisela Cardoso, que tem uma trajetória dentro da ordem também. E agradecer porque a OAB, e assim como a Gabi falou, antes de conhecer o escritório de advocacia, o dia a dia do advogado, eu não tinha a dimensão do que era a profissão. E com um estágio pequeno, assim, pouco, curto, rápido, eu passei a me envolver dessa produção, né, das peças, do atendimento, e aflorou o que já vinha em mim dessa necessidade mais de estar diante de uma questão social mais sensível, né, de estar defendendo uma bandeira que é minha, né, que o pilar da advocacia, o Estado democrático, né, os direitos humanos, tudo isso veio muito forte quando eu passei a exercer a defesa, né, advogar na parte criminal, e me decidi também, como eu disse no começo, nunca mais fazer concurso. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, externar nosso dia a dia, passar essa experiência, compartilhar algumas vivências para que outras pessoas tenham essa noção que às vezes está lá esse desejo, né, no fundo do coração dela, mas ela não tem essa oportunidade, tem que começar ganhando baixos salários, né, tem que às vezes trabalhar um dia inteiro em alguma matéria que ela não gosta, talvez porque ela não possa ainda caminhar sozinha, mas saber que é possível, que ela tem, como a Gabi disse, uma rede de apoio. A gente também tem o meu escritório em Mato Grosso, em várias subseções do interior, né, a gente se ajuda, a gente se coloca à disposição, temos e-mail institucional, né, atendemos no WhatsApp, é claro que conforme disponibilidade, mas eu sempre procuro responder, a pessoa manda áudio, doutora, eu estou com uma dúvida, nunca fui no presídio, como que faço? Por mais que eu não saiba, eu falo, olha, se acontecer tal coisa, fala com fulano de tal aí dentro, o servidor, ele é o responsável por isso, tal, tem o telefone da ouvidoria, e a gente está até produzindo aqui, soltando em primeira mão, um manual, né, para a Jovem Advocacia, que contém essas principais informações, porque a gente dá esse curso lá quando o jovem advogado ingressa, recebe essa carteira, a gente faz questão de estar presencialmente, o presidente Alex, meu presidente,
eu, né, toda a minha diretoria, Luísa, secretária, o Rafael, secretário, a gente vai lá, a gente explica, passa vídeo institucional, faz um tour pela OAB, olha, aqui é a ESA, aqui é assim. Então a gente está realmente à disposição porque isso é o que nos realiza. E talvez se as pessoas, né, começarem a compreender o que é a advocacia real, de fato, né, qual é a sensação de conseguir algum resultado favorável para o cliente, saber que fez da melhor forma possível, conseguir fechar um acordo. Tudo isso nos traz tanta satisfação profissional quanto pessoal que a gente quer retribuir, quer que as pessoas saibam, né, que isso é muito bom, né, que desafoga o judiciário, que resolve a situação, o conflito no caso concreto, facilita a vida das pessoas, que não expõe, né? Enfim, trabalhar de forma séria, de forma determinada, e eu sempre estou à disposição para isso, né, na medida do possível. Trabalho bastante, estudo bastante, mas eu amo o que eu faço e é por isso que eu estou sempre aqui voluntariamente. Sempre que me chamarem, estarei com um sorriso no rosto, falando da nossa profissão que é tão linda, tão importante, né, e tão séria, que precisa ser sempre valorizada cada vez mais. E muito obrigada a todos, um prazer conhecer, Gabi. Obrigada, gente. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Boa noite.